Olá, eu sou Michel Valim, tenho 28 anos, quase 29, e eu sou bruxo wicaniano há quase 10 anos já. Sou iniciado do Coven Oráculo dos Deuses, aqui um Coven de Wicca eclética aqui no Rio de Janeiro. Sou também helenista dedicado da Ordem Brasileira de Taumaturgia. Sou coordenador regional do Círculo da Via da Chama Púrpura aqui no Rio de Janeiro, que é uma ordem magista aberta de empoderamento de pessoas LGBTQ+, né, no ramo da magia, do paganismo. E, óbvio, sou iniciado do culto de Antino, ou da religião de Antino, né, na Religio Antinoi, ou Ecclesia Antinoi. O que é esse? Quem é esse Antino? O Antino Deus Gay, que é sobre o que eu vim falar hoje, essa é a minha palestra, né? Antino Deus Gay. Quem é esse Antino? Por que ele é o Deus Gay? Muitas pessoas não conhecem essa divindade, talvez nunca tenham ouvido falar, ou algumas já ouviram falar, mas não sabem que existe um culto, né? Até mesmo uma religião específica para essa divindade. Mas hoje em dia temos muitos cultuadores ao redor do mundo de Antino, de vários países, incluindo o Brasil. Né? Eu não sou o único, tá? Existem vários outros brasileiros que também são companheiros de Antino, como a gente chama. E é uma religião, assim, um culto que tem se espalhado até de forma rápida, assim, ultimamente, né? Por vários países, né? Ah, Bem, a religião de Antino, ela, na verdade, a contemporânea, né, a nova religião de Antino, ela é recente. Ela foi fundada em 2002 pelo sumo sacerdote Antônio Súbia, lá em Hollywood, nos Estados Unidos, né, tem o Templo de Antino, o Temple of Antinos, lá em West Hollywood, em Los Angeles. Mas é um culto que já vem desde o Império Romano, né? Bem, para começar, vamos falar quem é Antino, né? Antino, na verdade, ele existiu de verdade, né? Ele foi uma pessoa que realmente existiu na história do Império Romano. Antino era um jovem que nasceu ali na cidade da Bitínia, ou Claudiópolis, que é uma cidade que ficava ali na região da Ásia Menor, onde hoje se encontra a Turquia, que era parte, era povoado por gregos, né, por famílias gregas, mas era parte do Império Romano já naquela época, naquele período. E ele nasceu, ainda há uma certa dúvida com relação ao ano exato em que Antino nasceu, mas especula-se que foi entre o ano 110 e 112, né, da nossa Era Comum, tá? Ou depois de Cristo, né? Eu prefiro falar Era Comum, mas mais ou menos nesse período. Mas sabe-se que o dia do aniversário, né, do nascimento de Antino foi 27 de novembro, né? Foi por ali entre 110 e 112 da Era Comum. Ah, Antino, ah, ele era um jovem belo, né? E o imperador Adriano, né? Para quem não sabe, o imperador Adriano foi um dos melhores, assim, imperadores de Roma, porque ele fazia excursões, né? Ele visitava, né? Fazia uma turnê pelo Império Romano para ver como estava o andamento do Império, como estavam as cidades, ele fiscalizava tudo, ele fazia de tudo para que o Império estivesse estabilizado, para que tudo estivesse, seus súditos pudessem estar bem, prósperos, né, aquela coisa toda. Então ele fazia toda uma supervisão, uma fiscalização. Então ele viajava por todo o Império Romano, desde lá a Bretanha, né, a Bretanha, até a África, o Oriente Médio, né, ali na Ásia Menor. E numa dessas viagens, quando o imperador Adriano passou pela Bitínia, ou por Claudiópolis, ele conheceu Antino. Né? Alguns relatos dizem que eles sentiram uma paixão repentina assim, um pelo outro. O Antino era bem jovem, ainda um adolescente, e Adriano decidiu levar Antino com ele, levou ele para Roma, e ele foi educado nas melhores escolas,
né, de Roma. Ele aprendeu arte, poesia, literatura, filosofia, né, aprendeu várias coisas, foi educado. E, inclusive, Adriano fez com que ele praticasse, né, atletismo, né, fizesse exercícios físicos e tal, para que ele compusesse o corpo físico dele, porque existia aquela beleza clássica do homem, né, atlético, né, aquela coisa toda. Então, ele moldou para moldar o corpo dele de acordo com a beleza clássica do homem. E aí a Antino e Adriano e Antino, eles despertaram assim uma paixão um pelo outro, né? Naquela época, nessa época do período romano, no Império Romano, era comum a bissexualidade, né, naquele período. E Adriano ele era casado com a Sabina, com a imperatriz Sabina, mas eles não se amavam de verdade, né? Foi apenas um casamento ali, né, questão de monarquia, né? Mas eles eram muito amigos, né? Eles acabaram tendo uma amizade muito grande, tinham um respeito muito grande pelo outro. E Adriano e Antino acabaram, né, ficando juntos. E Adriano começou a levar Antino pelas viagens em que ele fazia pelo Império Romano, né? Começou a levar Antino para tudo quanto é lugar na excursão, ali na turnê dele. E no meio dessa excursão, dessa turnê, ele levou Antino a ser iniciado nos mistérios, nas religiões de mistérios por onde eles passavam, né? E uma dessas religiões de mistério, nesse culto de mistérios, foi os mistérios de Eleusis lá na Grécia, né? Adriano, né? Ele foi iniciado e levou Antino junto. Antino chegou a ser iniciado ali dos mistérios de Perséfone, nos mistérios de Eleusis, passou pela iniciação, né? Aquela coisa toda. Antino também passou pelos mistérios egípcios, né? Aquela coisa toda. E, né, numa dessas viagens deles, quando eles estavam passando pelo Egito, a Antino caiu no rio Nilo, se afogou, né? Há muitas especulações com relação a isso, mas existem alguns registros, né, que dizem que, na verdade, ele se sacrificou por Adriano, porque o que acontece? Naquele período, já havia um tempo que as inundações do rio Nilo não aconteciam no Egito, então as pessoas estavam começando a morrer de fome, porque não estavam conseguindo plantar, não estava tendo comida suficiente para todo o Império Romano, né, para o pessoal, principalmente do Egito, e existia a divindade das inundações do Nilo, que era Rapi, né, o deus das inundações. E dizem que Antino se jogou em sacrifício a Rapi para que as inundações voltassem no rio Nilo. A questão é que Adriano ficou muito triste, chorou, dizem que ele chorou muito sobre o corpo de Antino, né? Ficou muito triste. E uns sacerdotes egípcios, né, daquela região, né, das margens do Nilo, eu esqueci a palavra, mas eles se solidarizaram, né, com a questão de Adriano. E Adriano também começou um processo de deificação de Antino, a transformar ele numa divindade, a divinizar Antino, né, com a ajuda desses sacerdotes egípcios. E ele mandou construir uma cidade ali perto da região onde Antino se afogou, né, nas margens ali, que foi a cidade de Antinópolis. Hoje em dia ela está com outro nome lá árabe que eu não lembro agora, mas era a cidade de Antinópolis. Ele mandou fundar essa cidade em honra, em homenagem a Antino, e instituiu um culto a Antino, né? Mandou construir várias estátuas, esculturas e bustos de Antino por quase todo o Império Romano, e inclusive criou o que a gente conhece como o Panteão, né? Que deu o nome lá, o que a gente chama de Panteão, que era um templo dedicado a todos os deuses, onde a Antino era o centro, era o centro de culto ali, né, do panteão Antino. Ele foi sincretizado com várias divindades. Ele foi sincretizado pelas suas características, né, com Hermes, com Apolo, com Dionísio principalmente, né, existem as imagens, né, de Antino e Dionísio, com Osíris principalmente, tá? Existia na cidade de Antinópolis, no Egito, ele foi fundido com Osíris, então existia o culto a Antino-Osíris. Antino Dionísio aqui, ó, tem a minha imagem de Antino Dionísio. Então ele começou a ser sincretizado com outras divindades, e esse culto começou a se espalhar pelo Império Romano. Só que, se eu não me engano, acho que foi 8 anos depois, não sei, da morte de Antino, Adriano acabou morrendo, né? E
os próximos imperadores que vieram acabaram não gostando muito dessa questão do culto a Antino, mas ele ainda conseguiu, ainda persistiu por uns bons centenas de anos aí até a chegada do cristianismo. E, como eu tinha falado antes, o culto moderno antino foi instituído em 2002, né, pelo Antônio Subia, e a gente tenta reconstruir, né, todo esse culto que foi perdido, porque Antino para nós é a homoteose, né, a sagrada espiritualidade homossexual. Né? Então ele é o Deus gay, ele é o Deus que abençoa os gays. Mulheres lésbicas também são bem-vindas, existem mulheres lésbicas cultuadoras de Antino. Pessoas trans também. O meu melhor amigo Paulo Ricardo, que é um homem trans gay, foi iniciado do culto Antino. E tem toda essa abertura, né, LGBT que Antino abraça, né, nessa espiritualidade. Aqui no Brasil a gente faz um sincretismo de Antino com o deus indígena Anhangá, né, que é o deus protetor das nossas terras, das nossas matas, né, a gente, antes de iniciar o ritual, né, a celebração para Antino, a gente sauda Anhangá, né. E para quem quiser saber mais sobre Antino, a gente tem um templo aqui no Brasil, que é lá em São Paulo, com o sacerdote Deco Ribeiro. Templo de Antino Brasil, tem a página no Facebook e tem também o grupo. Né? Tem também o grupo original, internacional em inglês lá, que é o Companions of Antinos, né? Que é o grupo oficial internacional. Tem também a página Antinos the Gay God, né? Antinos, o Deus Gay. E também tem o site, né? Antinópolis.org, se eu não me engano, que é o site oficial, né? E quem tiver interessado, a religião ela é aberta, tá? Você pode ser, não importa se você é wicaniano, se você é um pagão, se você é um bruxo tradicional, se você, sei lá, é asatru, você pode cultuar Antino porque é uma religião aberta e que recebe todas essas formas de culto pagão, né? Essas formas religiosas pagão. É uma religião aberta. Se você tiver interesse, você passa pela iniciação como companheiro de Antino e passa pelo treinamento para ser sacerdote, mas se não quiser, pode apenas ser um companheiro de Antino e cultuar, celebrar para ele. Né? A gente tem celebrações das 4 luas, as 4 fases da lua para Antino, que você pode encontrar lá no Templo de Antino Brasil, na página. As celebrações das luas, que fala dos mistérios da morte, do renascimento e da deificação de Antino. Bem, gente, é muita coisa para falar, porque tem muita história, isso rende uma palestra de 1 hora ou mais. Espero que vocês tenham gostado e busquem saber mais sobre essa divindade incrível que é Antino, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão amar muito, principalmente se você que quer muito trilhar uma espiritualidade queer, uma espiritualidade gay LGBT. É isso, gente. Um beijo e Ave Antinos!